Pense rápido, como é ser brasileiro? No momento somos o país do futebol e do carnaval, aquele povo alegre e de bem com a vida, maroto que só. E no instante seguinte nos lembramos da desigualdade brutal e da política que parece um nó cego e dessa eterna sensação de que estamos sempre buscando quem somos. E essa confusão, essa esquizofrenia de identidade não é por acaso. Ela não brotou do nada, ela foi costurada ponto a ponto por acordos de bastidores, por guerras e por projetos de poder que definiram nosso passado. Então, para entendermos o Brasil de hoje, precisamos voltar no tempo. Mas calma, não vai ser um videozinho chato com datas e nomes. Nós vamos mergulhar em 3 momentos decisivos da nossa história, da independência até a Era Vargas, para entendermos como o passado não só nos deu um país, mas forjou a identidade complexa, cheia de paradoxos e que nós carregamos até hoje. Afinal, como foi que uma nação tão gigante e diversa tentou e ainda tenta responder a pergunta: quem somos nós? Olá, eu sou Odete Costa, cientista social e antropóloga. Aqui nesse canal você sempre vai encontrar análises profundas sobre ciências humanas que ajudam a decifrar a complexidade do Brasil. Antes de mergulharmos nesse assunto estimulante, que tal um acordo? Deixe o seu like agora para mostrar no YouTube que essa discussão é da hora e se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma das análises que desvendam o Brasil. Agora vamos ao que interessa. Toda história de origem tem seu drama, mas a do Brasil como nação independente é, digamos, peculiar, para dizer no mínimo. Enquanto nossos vizinhos da América Espanhola pegavam em armas para chutar a metrópole para fora e criar repúblicas, a nossa história foi bem diferente. A nossa independência em 1822 foi um grande evento para garantir que, no fundo, quase nada mudasse. A confusão toda começa, na verdade, em 1808, com a família real portuguesa fugindo de ninguém mais, ninguém menos do que de Napoleão. Isso mesmo. E vindo parar aqui no Rio de Janeiro. De repente, a colônia virou o centro do império. Essa vinda trouxe teatros, bibliotecas, ministério, uma modernização meio que na marra. Quando a poeira baixou na Europa e Portugal quis a sua corte de volta, a elite brasileira bateu o pé no chão e falou: negativo, pra gente voltar a ser colônia, nem pensar. Aí o famoso grito do Ipiranga foi em parte resultado desse pânico todo. Gente, os negócios aqui no Brasil é piada, sabe? É piada, gente. Quando você é criança, você estuda nos livros, aí você pensa naquela coisa toda, sabe, gendrada. Não. É só para resolver uma situação emergencial para favorecer alguém, nesse caso para favorecer a elite brasileira, sempre foi, sempre vai ser, a não ser que tenha reformas poderosíssimas. A independência não foi declarada por um revolucionário, mas pelo próprio príncipe português, Dom Pedro I, e foi quase um acordo de família, não tem nada daquilo que a gente vê nos livros de história. E qual é a identidade que nasce desse arranjo? Simples, uma identidade já carregada de contradições. Nós viramos um império gigante, cercado de repúblicas, um país independente no papel, mas com uma conta bancária amarrada na Inglaterra, que cobrou caro para reconhecer nossa soberania. Cobrou muito caro. E o ponto mais crucial de todos, o ponto mais importante de todos, a base da nossa economia e sociedade era a escravidão. E ela continuou intacta. Ali, plena. Seguindo. Enquanto a palavra liberdade ecoava, incendiava o continente, a independência do Brasil foi feita para garantir que essa liberdade não chegasse para todo mundo. A identidade que surge ali é a de uma nação que nasce de um pacto de elites para manter seus privilégios. Nós ganhamos uma bandeira, um hino, uma imagem de uma pátria unida, mas na prática a imensa maioria da população eram pessoas escravizadas, indígenas e pobres. E essas pessoas foram completamente excluídas do projeto. A semente do Brasil já tinha essa dualidade, esses dois lados. Uma fachada de país moderno construída sobre uma fundação de violência e exclusão. Vamos ver como o brasileiro foi construído. Com a independência garantida e as tretas do período regencial superadas, o Brasil entra no segundo reinado. Foram quase 50 anos sob o comando de Dom Pedro II. Um tempo em que o país não estava só tentando sobreviver, mas estava tentando se definir, se formar como nação, com identidade, as pessoas como indivíduos. A grande pergunta que a elite da época se fazia era: qual é a cara do Brasil?
Como nós nos apresentamos para o mundo? Essa era a pergunta que a elite fazia. Olhar para a Europa. Um projeto de identidade do Segundo Reinado foi basicamente uma tentativa de criar uma civilização europeia nos trópicos. Aí eu te pergunto, como? Aquelas roupas pesadas, quentes, aqui não dá, né, gente? Isso eu tô falando só de um aspecto. Então a corte copiava a moda de Paris, a arquitetura imitava os prédios europeus e a elite sonhava com o Brasil civilizado. Aqui em Goiânia nós temos a arte déco, aqui no centro de Goiânia. A corte copiava a moda de Paris, a arquitetura imitava os prédios europeus, a elite sonhava com o Brasil civilizado, ou seja, branco. Só tinha um pequeno detalhe, a realidade brasileira era outra. Uma nação de maioria negra e mestiça. E aí, como é que faz? A solução foi criar um mito de origem. Com o financiamento do imperador, romantismo na literatura e nas artes, elegeu o índio como herói nacional. Em obras como o de José Alencar, o indígena era retratado como o bom selvagem, o símbolo da nossa pureza original, certo? Era assim que ele era retratado. Era um jeito de criar um passado nobre, diferente de Portugal. E também para apagar um pouco do extermínio, né, de indígenas que teve aqui no começo, no assentamento da nação. E esse mito era muito conveniente. O indígena celebrado nos livros era uma figura idealizada, uma estátua do passado. O indígena de carne e osso, esse, continuava sendo massacrado e perdendo suas terras. Ao mesmo tempo, a gigantesca contribuição africana que pulsava na cultura e na economia era varrida para debaixo do tapete, vista como bárbara por essa mesma elite que sonhava em ser europeia. Essa tensão entre o projeto e a realidade foi testada a ferro e fogo na Guerra do Paraguai. O maior conflito da história da América do Sul forçou o Brasil a se ver como nação unida contra o inimigo. Homens de todas as cores foram lutar, incluindo muitos escravizados que foram com a promessa da liberdade. A guerra fortaleceu um certo patriotismo, mas também deixou as nossas feridas sociais ainda mais expostas. No fim do século XIX, a abolição se tornou inevitável. Quando a Lei Áurea finalmente saiu em 1888, o Brasil era o último país do Ocidente a acabar com a escravidão. E mais uma vez, a construção da identidade tomou um rumo deliberado. Em vez de integrar a população negra recém-liberta, o Estado teve a belíssima ideia de incentivar a imigração em massa de europeus. O objetivo era bem claro, branquear o país e substituir a mão de obra negra, reforçando o ideal de Brasil europeu. Não deu certo, né? O Sul é a prova disso. O Sul é todo branco. O Segundo Reinado nos deixou uma herança complicadíssima. A primeira tentativa de criar uma identidade nacional foi pura fachada, não funcionou. Uma identidade que celebrava o índio morto, que ignorava a cultura africana viva e só via a Europa como futuro. Essa ideia de que o Brasil de verdade era sempre outra coisa e não o que a maioria do seu povo ficou marcada em nossa alma. Muita gente nem percebe, mas ficou. Quando o século XX chega, já chega chutando a porta. A República Velha, controlada pelos barões do café, quebra a cara com a crise de 1929. E desse caos surge uma pessoa que vai pegar para si a tarefa de fabricar em escala industrial uma nova identidade para o país. Eu estou falando de Getúlio Vargas. Se o Império tentou nos colocar uma máscara, a Era Vargas, que foi de 1930 até 1945, foi um gigantesco projeto de engenharia social para inventar o que nós hoje chamamos de brasilidade. E aí, tá gostando? Se sim, deixa um emoji pra mim aqui embaixo, beleza? Vargas sacou que para centralizar o poder e modernizar o país, ele precisava que o povo se sentisse um povo só. Era preciso criar um sentimento de unidade que passasse por cima das diferenças gigantescas do Brasil. E como ele fez isso? Bom, ele usou a tecnologia de ponta da época. O que era? O marketing e a propaganda, obviamente. O Estado virou um verdadeiro arquiteto de identidade. Intelectuais como Gilberto Freire, com seu famoso Casa Grande Senzala, ajudaram a popularizar a ideia de que a mistura de raças não era um problema, mas sim a nossa maior qualidade. Gilberto Freire fez isso com muito êxito. A miscigenação virou a nossa marca registrada. Gente, nós somos um país tropical, abençoado por Deus. Temos as 3 etnias em nós, o que pode dar errado?
Ai, ai. Mas a grande jogada de mestre de Vargas foi encontrar os símbolos dessa identidade da cultura popular. O samba, que apanhava da polícia por ser coisa de malandro. Inclusive o Zeca Pagodinho tem uma canção, tem uma música que fala sobre isso, né? Sobre o delegado Chico Palha, que batia sem dó. Enfim, o samba conta essa história, né? Porque o samba, que era tido como coisa de malandro, foi promovida uma música oficial no rádio. E o rádio passou a ser controlado pelo governo, obviamente. E o rádio levava os desfiles do Carnaval do Rio de Janeiro para o país inteiro, transformando a festa numa celebração nacional. E com o futebol a mesma coisa. O esporte, que era da elite, foi popularizado e vendido como uma prova da genialidade, da ginga do brasileiro. A identidade do país do futebol, que explodiria nas Copas de 58 e 70, foi semeada ali. Vargas criou a imagem de um Brasil mestiço, alegre e cordial e, acima de tudo, trabalhador. A propaganda do Estado Novo não parava de mostrar o homem novo, fiel à pátria. Aqui que surge, né, aquele patriotismo. Eu nem vou falar muito de Getúlio, porque ele tem uns pontos que eu acho extremamente positivos, mas tudo tem um lado A e um lado B, né, gente? Foi a primeira vez que um governo não estava só governando, mas ativamente dizendo ao povo como é que eles deveriam se sentir, como é que eles eram, dando identidade para o povo. Era uma identidade feita de cima para baixo, era do governo para o povo. E, obviamente, que o governo tentava esconder os conflitos e as desigualdades debaixo de um tapete da harmonia racial. E usando o intelectual para isso, que foi Gilberto Freire. Mas vamos ser claros, esse projeto tinha um preço. Enquanto o governo exaltava a cultura popular, a ditadura de Vargas censurava, perseguia e calava opositores. Essa identidade era também uma ferramenta de controle. Mesmo assim, o impacto foi brutal e dura até hoje. Gente, o impacto disso dura até hoje. A imagem do Brasil, do carnaval, do futebol e do povo mestiço e gente boa que nós vendemos para o mundo e para nós mesmos tem as suas raízes mais profundas nesse projeto ambicioso e autoritário da era Vargas. E eu fiz a parte 2, desse vídeo que vai sair na sexta-feira, beleza? Para concluir, no fim das contas, essa viagem mostra que a identidade brasileira não é uma coisa natural, que simplesmente aconteceu. Ela é um mosaico complexo, montado em camadas que muitas vezes brigam entre si, essas camadas. A independência nos deu uma nação já fraturada, nascida de um acordo que excluía a maioria. O Império tentou nos fantasiar de Europa, negando a nossa própria cara, e Vargas pegou a nossa diversidade, embalou para presente e transformou numa identidade nacional controlada pelo Estado. É maravilha, né? Essa confusão que nós sentimos sobre o que é ser brasileiro vem daqui, ó. Vem disso aí. E nós carregamos todas essas heranças. Carregamos o complexo de vira-lata, de uma elite que sempre olhou para fora, a força de uma cultura popular que sempre resistiu e a marca de um Estado que sempre tentou nos dizer o que nós somos, quem nós somos. Somos o país da miscigenação, mas também do racismo estrutural. Somos o país da alegria, mas também da violência. Essa complexidade não é um defeito, é a nossa história. Entender como o passado nos forjou não apaga as contradições, mas nos dão ferramentas para lidar com elas. Isso nos leva a uma última pergunta, que eu quero deixar para vocês responderem nos comentários. E hoje, em pleno século XXI, com a internet, globalização, as novas lutas sociais, o que é que está moldando a nossa identidade agora? É uma pergunta para você pensar. Se você curtiu essa análise, quer continuar mergulhando na sociologia, que hoje foi mais história, né? Para compreender o Brasil, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. A sua participação é que faz com que a conversa continue, certinho? Então é isso. Fiquem bem, se cuidem e até mais.